Há uma essência, e Paulo definiu isso em Filipenses capítulo 3, verso 10, não é esse o texto que vamos pegar os princípios dos pontos da mensagem, mas ele resume bem. E a pastora Vivian citou essa essência na celebração da ceia, quando fala de que nós não só somos convidados a sentar à mesa de Cristo, mas Cristo também convidado às nossas mesas. Por quê? Porque a vida cristã é um relacionamento, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente não vem só à igreja celebrar, a gente sai daqui para continuar celebrando na nossa vida pessoal, no nosso momento profissional, dia a dia. Então, Filipenses 3:10, Paulo coloca de forma bem objetiva na sua carta aos Filipenses a essência do novo propósito. Leia comigo, todos juntos. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte. Olha só, a palavra do apóstolo Paulo, ela é uma flecha, é como uma seringa, ela é muito precisa na sua direção. Conhecer a Cristo, esse é o novo propósito, que você conheça o Senhor, que eu conheça o Senhor. Foi para isso que o Senhor enviou o seu único Filho, para que nós pudéssemos o conhecer e o conhecendo, tivéssemos uma vida nova. Agora é interessante, neste verso, que ele fala do equilíbrio das duas coisas. Tem muito crente que só quer ficar com a primeira parte, Márcio. Quero conhecer o poder da ressurreição. Porque o poder da ressurreição abre portas. O poder da ressurreição, eu oro e os milagres vão acontecer. O poder da ressurreição é extraordinário. Sim, é tudo isso. Foi a primeira mensagem. O poder de Deus habita em nós e temos esse poder e com ele podemos ter autoridade, vida, transformação de realidade. Mas olha o que o texto continua dizendo, Samuel. Vai falar de quê? Do sofrimento. E muita gente quer o poder de Cristo, mas não quer o sofrimento com Cristo. E o sofrimento de Cristo, gente, nos identifica com o ser humano. Porque vivemos num mundo onde a dor é uma realidade, onde o luto é uma realidade. Essa semana a pastora Esther perdeu momentaneamente a sua mãe, que faleceu de câncer lá em João Pessoa. Foi muito difícil os últimos dias da vida da irmã Rosana aqui entre nós. Mas ela disse que a sua vida foi um testemunho e na hora da morte foi um grande testemunho. Tinha mais de 60 coroas no velório da sua mãe, pelo testemunho do que ela viveu. Então, na vida e na morte, ela glorificou o Senhor. Então, mesmo no sofrimento e no luto, um cristão que entendeu o sentido da vida, ele glorifica o Senhor. Porque não é sobre simplesmente vir aqui e desfrutar do poder de Deus. O poder de Deus é uma parte, mas também o sofrimento de Cristo é pedagógico, é terapêutico para nós e nos ensina que estamos no mundo caído pelo pecado, aonde tem dor, tem luto, tem tristeza. Tem pastor aí pregando de que crente não fica doente, mas ele usa óculos. Não é? Esse é um evangelho raso, porque nem Jesus pregou sobre isso. Ele não nos disse que teríamos ausência de dor. Ele garantiu a promessa com a gente. Ele não nos disse quando nos enviou que não haveriam lobos. Ele só nos advertiu. Cuidado com os falsos que estão dizendo que são ovelha, mas são lobos. Mas vai ter os lobos. Cuidado com os falsos profetas. Jesus nos disse em Mateus 24, no fim dos tempos, que haveriam falsos profetas. Então, com isso, ele não disse duas coisas. Ele não disse que não teria mais profeta nos fins dos tempos e também não disse que todos seriam falsos. Mas ele disse que a igreja deveria discernir quais são os falsos. Mesmo num mundo onde vai ser tão difícil discernir. Quanto mais você conhecer a Cristo,
o poder da sua ressurreição, o poder que é acima de todas as coisas, o dunamis de Deus, que quebra correntes, que quebra sofisma, que destrói fortalezas e faz milagres acontecerem hoje. E cremos em milagres, estamos vendo milagres, mas também vemos a solidariedade. Quando Deus envia o seu único filho para morrer na cruz, verter o seu sangue, como celebramos hoje, e se fazer um de nós, é que com isso também temos que entender o poder do seu sofrimento, o poder da sua dor, a humanidade de Deus em Cristo Jesus. E gente, o que mais precisamos é desse equilíbrio. Um avião para voar precisa de 2 asas. Parece que nós estamos vivendo um tempo em que dentro do meio evangélico vive-se no meio de bolhas, aonde se esquece de unir essas 2 poderosas verdades das Escrituras. O poder da ressurreição, mas também o poder da humilhação de Cristo na cruz do Calvário. Isso nos empodera, porque nos faz vencedores acima de todas as coisas, mas também nos faz solidários, sabendo que se o nosso Deus morre na cruz do Calvário, o nosso Deus vem nascer, bebê, lá em Belém, na humilde Belém, nos mostra da simplicidade de Jesus. É um antagonismo à nossa fé ver um cristão vaidoso, orgulhoso. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas que vem ser homem como nós. Nasce em Belém, vive na pecadora e pagã Galileia. Você sabe quando chega lá no momento em Pentecoste, que o pessoal vê todo mundo falando nas suas línguas, diferente, nativa, e de repente vem o Espírito Santo e todo mundo entende? E aí alguém questiona, mas não são todos esses galileus? Por que eles entenderam que eles eram galileus? Porque eles tinham sotaque do interior, falavam errado. Eles não tinham o hebraico sofisticado da capital Jerusalém, mas é no meio daquele povo que falava errado, que tinha um hebraico mais ou menos, que não tinha a realeza da Catedral de Jerusalém, que Jesus escolheu viver 3 anos do seu ministério, entre pobre, pescadores, pecadores. Isso é uma grande lição para nós. Esse mundo de ostentação do meio gospel, gente, não tem nenhum professor nas Escrituras, nem no Evangelho de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, também não é uma simplicidade sem poder. E não é também uma ostentação que usa o nome de Deus. É o equilíbrio. Conhecer a Deus e a sua palavra nos leva a uma vida de viver o novo de Deus, onde há o poder de Deus manifesto de forma sobrenatural pela ressurreição de Jesus dentre os mortos, mas também não esquecer da morte vicária de Jesus na cruz do Calvário, entre pecadores como nós e por pecadores como nós. E isso nos vai manter viver a vida no equilíbrio. Não é no centro do mundo dos homens, é na centralidade da pessoa de Cristo, é na centralidade da obra do Evangelho, na centralidade da obra da cruz do Calvário. Então, conhecer a Cristo era o desejo de Paulo, e ele escreve isso aos irmãos em Filipenses, no final da sua vida, preso numa cadeia, já com letras grandes. Paulo, depois de ter vivido tudo o que ele viveu, ele escreve à igreja, fazendo um pedido: igreja de São José dos Campos, igreja de Filipos, eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e o poder da sua morte vicária. Esse é o último desejo da vida desse homem. E por isso, essa carta chega até nós. E por isso,
21 séculos depois, estamos aqui nesta manhã de primeiro domingo do mês de agosto, encerrando essa série para enviar à igreja esse segundo semestre, que pode ser o semestre da volta do Senhor Jesus, para que a gente não perca a essência desse Evangelho do Senhor. Então vamos agora ao texto que Deus colocou no meu coração de usar por base para tirarmos daqui 5 princípios poderosos para entendermos que o novo de Deus chegou e há um novo propósito para nós. João capítulo 17, abra sua Bíblia em João capítulo de número 17. Esse texto é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus, ou o sermão sacerdotal de Jesus. Ele é dividido em 3 partes. Como é uma oração, Jesus usa dos versos 1 a 5 para fazer a primeira parte da oração. Ele ora por ele mesmo. Por quê? Esse texto revela que Jesus está terminando o seu ministério profético aqui na terra. Ele daqui já estava se preparando para ir para a cruz do Calvário, para o seu momento vicário por mim e por você. Então, João 17 é uma oração poderosa de Jesus, que os 5 primeiros versos ele ora por ele mesmo. Depois do 6 até o 10, ele ora pelos seus discípulos que estavam com ele ali. Aqueles que iriam fazer a obra imediatamente depois dele. E depois, a partir do verso 10 até o final, sabe por quem que ele ora? Por você e por mim, por nós. É lindo, é maravilhoso. Por aqueles que ainda haveriam de vir fruto da sua semente. Então vou ler só a primeira parte, você deixa depois a sua Bíblia aberta e na sequência, se você quiser em casa essa tarde, ler todo o capítulo de número 17. Diz assim a oração de Jesus. Vou ler na NVT, Nova Versão Transformadora. Depois de dizer estas palavras, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora de glorificar teu Filho, para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é esta: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus, a quem enviaste ao mundo. Verso 4, eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive ao teu lado antes do princípio do mundo. Que o Senhor aplique essa poderosa palavra no meu e no seu coração e coloque as coisas no seu devido lugar na nossa missão aqui na terra. Amém? Então o capítulo 17 está inserido nesse clímax de despedida de Jesus, que vai do 13 ao 17. Este capítulo, como disse, é considerado a oração sacerdotal de Jesus. E destacamos aqui algumas palavras-chave, por exemplo, a palavra glorificar. Nós vamos começar o sermão com ela e vamos terminar com ela no primeiro e no último princípio. É uma palavra muito forte, é um conceito da glória eterna de Deus, que tem que ser um conceito lembrado aqui na terra. Por quê? Porque é um conceito central do Evangelho. Jesus deseja ser glorificado, não para que ele tenha fama ou poder, mas para que assim o Pai seja glorificado. Porque ele diz: quem viu o Filho, viu o Pai. Essa glória está ligada também à cruz e à obediência e à morte de cruz. Também uma outra palavra destaque é vida eterna. Também aparece essa palavra que é a vida de duração infinita, a vida zoe, que fala de um relacionamento que começa aqui e se estende por toda a eternidade. A outra palavra que destaco é conhecer, também de um conhecimento não de ser estudado, mas de convívio. Quando um casal é casado e eles têm um relacionamento, e um esposo quer agradar a sua esposa ou vice-versa, eles precisam perguntar o que a sua esposa quer ganhar? Não. O convívio faz com que ele já saiba, ela já saiba. E aí, na hora tem aquela surpresa de receber, é uma surpresa gostosa, porque mostra que ele observou, percebeu e quer abençoar. Convívio.
assim é o nosso relacionamento com Deus. À medida em que eu me uno a Deus num relacionamento pessoal de amor com Ele, eu posso discernir a sua vontade e fazer o que Ele quer, e não ficar com lista de pedido. O problema da lista de pedidos não é que é pecado ter uma lista de pedidos. Eu sempre tenho, só que isso não pode ser a última coisa, porque muitas vezes, bem sincero, eu posso estar sinceramente errado na minha lista de pedidos. Então, o mais importante é se unir a Deus e discernir a sua vontade para realizar em nossas vidas. Então, conhecer a Deus é um alvo, e essa palavra está em destaque aqui. Revelar o teu nome é um outro destaque, a natureza do caráter de Deus. Conhecer a Deus vai nos levar a também revelar o seu nome ao mundo. Essa é a missão, porque nós estamos aqui, pregar o Evangelho. E aí, o outro destaque é a palavra final aqui, que é missão e autoridade. Nós estamos aqui para sermos missionais. Às vezes eu fico percebendo, através de alguns gestos e manifestações de evangélicos no Brasil, que a gente não entende algumas coisas, que a causa, não a consequência, a causa está na nossa própria falta de interpretação da nossa missão e essência de estar aqui na Terra. Eu estava vendo essa semana, uma pessoa filmou chegando em uma determinada cidade brasileira, que eu nem lembro qual era, que tinha um outdoor e um convite para a população ser parte de uma marcha em prol de Exu. E eu sei quando eu falo assim, alguns têm uma reação, não é? Porque nós sabemos o que o mal faz, o que Satanás vai fazer lá na frente com aquele que ele seduz, e o caminho é a morte. Então isso nos choca, porque a gente sabe que pessoas sinceras, porque o mundo está tão maligno, gente, que ele está pintando o diabo de santo, e já tem seguidores de Satanás. Enfim, mas aonde eu quero chegar? A pessoa que estava gravando aquele outdoor estava criticando e só colocando a coisa como sendo algo ruim. Mas essa análise não vai levar a lugar nenhum. Na hora, o Espírito me levou ao passado. Mesmo que tenha, às vezes, uma boa intenção, gente. Por exemplo, aonde começou esse negócio de marcha? Não foi com a marcha para Exu. Aonde começou isso? Dentro da igreja evangélica. Mesmo vindo, não vou julgar a motivação de quem fez, tá? Só vou trazer uma perspectiva. Isso começou lá no exterior, até porque começou na Europa, e num contexto onde é pós-cristão. É um outro contexto. E talvez lá, com foco em Jesus, foi bem objetivo. Mas aí veio para o Brasil. Em 1993 começou a Marcha para Jesus aqui. Que hoje virou um negócio completamente político, onde muitas vezes, quando você vê, o que menos aparece é Jesus. Então, em 93 começa a Marcha para Jesus. Em 97 começa a Marcha GLBT. E aí agora, alguém quer fazer a Marcha para Exu. E aí você vê, aonde está a essência disso? Queridos, e talvez você está chegando aqui na igreja agora, e dentro de uma perspectiva que também nossas celebrações são também educativas, você vai perceber que a gente não promove, não condenamos, mas não participamos. Sabe por quê? A gente prefere fazer um culto numa praça. Nós preferimos fazer evangelismo 1 a 1. A gente prefere colocar um bloco evangelístico dentro de um desfile de carnaval, porque entendemos que isso é mais efetivo para alcançar aqueles que não conhecem. Não participamos, nem aqui em São José, nem lá fora, em outros lugares. Não condenamos, mas não participamos. Por quê? Jesus não nos mandou desfilar para Ele. Eu não encontro base bíblica que Jesus manda a gente fazer desfile para Ele. Jesus manda a gente evangelizar, falar do seu amor, orar com pessoas. Porque aí o que acontece? O negócio vira gigante, precisa de verba pública, precisa parar uma cidade,
em pé de rua, o ir e vir. Então você que está chegando agora na nossa igreja, é bom você saber por que a gente não faz isso, tem um motivo. Não é que nós somos contra o evangelismo, é que acreditamos que essa não é a forma mais efetiva, eficaz e eficiente de evangelizar. Tem outras formas mais baratas, sem depender do dinheiro público, para sermos mais efetivos e cumprirmos o ID de Jesus, que é o que estamos fazendo aqui. Quem aqui tem certeza que se morrer hoje vai para o céu? Levanta a mão. Muito bem, glória a Deus. Tem um outro aí que ainda não tem, mas eu daqui a pouquinho vou fazer um apelo. E aí vamos corrigir já isso também. Mas o fato de que a maioria que está aqui tem certeza que vai para o céu, vem uma pergunta óbvia. Por que ainda não fomos? Porque essa quinta palavra está em João 17. Há um sentido missional, porque não fomos ainda. Enquanto nós não vamos, enquanto que Ele não vem ao nosso mundo, nós vamos no ID de Jesus. Então, dentro dessa perspectiva, eu quero convidar você a entender que aqui também tem uma doutrina muito importante para a nossa fé cristã evangélica, a doutrina da eleição. Nós não somos calvinistas nesse ponto, todos são eleitos para a salvação. Quando Jesus, na sua oração sacerdotal, aqui dos versos 6, 7, 8 e 9, ele mostra que todos estamos ao alcance desse amor, desta graça, e somos acolhidos para a salvação, e Jesus ora para que todos fôssemos salvos. Hoje, o resultado disso é essa igreja cheia nesta manhã. Porque um dia o Senhor orou por nós e todos somos eleitos para a salvação. A missão de Jesus é glorificar o Pai e obedecer até a morte de cruz, conhecer e fazer a sua vontade e revelar a sua glória aqui entre nós através da missão. Então a oração sacerdotal de Jesus mostra que a comunhão com Deus não é um privilégio do Filho. Ele compartilhou isso conosco. Isso ficou claro também no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo de número 5, quando ele fez a oração do Pai, que era dele, ele chamou de nosso. Pai nosso, que era dele, mas ele reparte conosco. Também ser filho era dele, eleito, e ele disse, agora eu poderei voltar para a glória de onde saí, mas ele quer que a gente vá junto, porque a missão de Jesus foi de resgate. É estendida a todos os que creem nele. Então, conhecer a Deus e fazer a sua vontade é o alvo de Deus para nós. Ei, Nil, o novo chegou. Não aceite viver uma vida com os propósitos velhos. Você tem um propósito novo. O propósito do velho homem é nascer, ganhar dinheiro, ficar famoso, ser próspero, deixar alguma coisa para os seus filhos. Há alguma coisa errada nisso? Só que esse é o velho propósito. Você tem um novo, você acrescenta a isso algo maior, que é conhecer a Deus, fazer a sua vontade. Então a primeira coisa, anota aí, do novo propósito da vida, é glorificar a Deus prioritariamente. Você pode dizer isso comigo? Glorificar a Deus prioritariamente. Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Que oração poderosa, chegou a hora, tudo passou. Nosso novo propósito de vida não é sobre conforto, sobre sucesso terreno, mas sim de glorificar a Deus. Não é sobre o que gostamos, sentimos, queremos ou precisamos. Nada disso é pecado. Não é pecado os seus gostos, as suas preferências, eu tenho o meu, mas a vida nova em Cristo nos traz um novo propósito e ele é muito maior, significa a glória de Deus. Isso é a coisa mais importante, é tão importante que o Senhor nos chama a partilhar dela. Ele não vai desfrutar dela sozinho. Então o que você gosta, o que você sente, o que você pensa, as suas necessidades, isso é muito importante. O que não podemos fazer do culto isso. Hoje há uma teologia entrando dentro das igrejas, que é a teologia da satisfação,
da felicidade, de que estamos aqui para ser felizes. Então, você vê muita música feita no momento do louvor, que é sobre o que eu gosto, o que eu sinto, o que eu quero, o que eu preciso. Então, sutilmente, essa teologia vai entrando de que passa uma visão de que ser feliz é um fim em si mesmo. Por isso está cheio de igreja hoje que é supermercado da fé. A pessoa vem buscar a sua bênção na igreja. Não, você vem para a igreja porque você é abençoado. Você vem celebrar a sua fé em Cristo, a bênção que você já recebeu, e crer em milagres, e ser instrumento de Deus para orar por pessoas e milagres acontecerem, já é uma parte da missão, mas não é o alvo, porque o alvo é a glória de Deus, e Deus não divide a glória dele com ninguém. A igreja não pode ser resumida a ser um supermercado da fé. E por isso você está vendo tantos escândalos em meio à fé cristã evangélica brasileira, e com isso o diabo aplaudindo de pé, porque vê um retrocesso na pregação do evangelho, uma despregação, e com isso uma desaceleração do crescimento da igreja evangélica no Brasil. Segundo, conhecer a Deus e fazer a sua vontade. A vida eterna é essa, que te conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna não é só o destino, o relacionamento faz parte. Cremos que vamos para o céu, e a vida na terra já é uma antecipação disso, porque eu tenho um relacionamento com o Senhor. É conhecer a Deus intimamente e pessoalmente já, e viver assim de forma satisfeita e seletiva. Um conhecimento real que vem pela palavra de Deus também. Então, viver esse novo de Deus, viver com um novo propósito, e se esse novo propósito é conhecer a Deus e fazer a sua vontade, as minhas práticas diárias vão dizer se eu entendi isso. Vir com alegria para a igreja celebrar a minha fé, renovar a minha aliança com o Senhor, celebrar com os meus irmãos, abastecer o meu tanque. Então, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se isso é uma alegria pela motivação certa, tem a ver com o propósito. Ler a Bíblia, orar, dizimar, ser sensível a um apelo como esse para fazer algo por missões, por aqueles que mais precisam, numa região mais carente do Brasil. Tudo isso tem a ver com a prioridade que eu escolhi para a minha vida. Então, quem está em Cristo é convidado a se unir a Ele em um relacionamento pessoal de amor com Ele. Por isso Paulo disse em 1 Coríntios 2,16, nós, porém, temos a mente de Cristo, e ela nos afasta do pecado. Você pode dizer isso comigo, a parte final aqui de 1 Coríntios 2,16, nós, porém, temos a mente de Cristo. O mundo não tem, o mundo não entende, mas quem está sobre o ninho de Deus entende, nasceu de novo, tem agora um novo propósito. Então, o que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais, o que se prostituía não se prostitui mais, porque isso tem a ver com o velho, com a parte da ignorância. Agora eu vivo uma nova vida em Cristo Jesus. A maneira como eu relaciono, não adianta querer fazer a coisa certa pelas maneiras erradas. Por exemplo, você tem uma empresa, você é um prestador de serviço. Vamos dar um exemplo aqui, poderia ser qualquer outro. Você tem uma oficina mecânica. E aí eu chego lá com o meu carro e o meu carro precisa de um reparo. Só que vai custar 1.000. E aí, de repente, chega um outro que vai custar 5.000. E aí você passa o serviço na frente porque vai valer mais e você não quer perder o cliente. É nessas coisas que você também entende se você está vivendo a mente de Cristo e a mente do Senhor. Não, primeiro você tem que entregar aquele que chegou primeiro. Claro, aconteceu alguma coisa, a peça daquele irmão do carro lá, ou do amigo que custa 1.000 não chegou. Então vai demorar. Aí eu ligo para ele e falo, olha, o seu conserto aqui, embora aqui mais rápido, mas a peça ainda não chegou. Então, eu vou ter que passar outros veículos na frente, porque a peça não existe. E eu não posso ficar com a oficina parada, porque é prejuízo. Mas assim que chegar, você recebe o seu carro. É só conversar.
O que você não pode? Alguém te pede um orçamento, você passa o orçamento. E depois você fala assim, mas se não ficar o melhor, depois você fala comigo que eu abaixo um pouco mais e a gente não perde negócio. A nossa igreja tem 3 pessoas trabalhando full time lá na cotação, porque a gente já fala para qualquer fornecedor da nossa igreja, seja qualquer coisa, seja de caneta, de papel, de construção, do que for. Esse é o seu melhor preço, porque depois nós vamos pegar os 3 e vamos aplicar o que fez o melhor preço. Não tem esse negócio de voltar, porque voltar é injusto com aqueles outros 2. E por uma lógica simples, se voltar e você descer, você foi desonesto comigo. Então não era o seu melhor preço. Entende? No dia a dia, a Bíblia nos ajuda a viver nas coisas do dia a dia. Então seja para você professor universitário, para você advogado, para você médico, para você dono de uma oficina, para você pintor, para você que trabalha com o seu produto e serviço na sua cotação, só tem um jeito de fazer, o jeito de Jesus. O jeito de Jesus é o certo, a velha vida acabou. Não viva de dicas, truques e quebra-galhos do mundo. Viva pelo novo de Deus, revelado em Cristo Jesus. Você pode perder uma venda aqui, você pode perder um cliente ali, mas você não perde a aprovação de Deus. É Jeová Jireh que vai sustentar você. Sustente a verdade sustentará você para a glória de Deus. Isso não é sobre religiosidade ou sobre moralidade. Isso é sobre viver o novo de Deus. Faça a coisa certa do jeito certo e Deus te sustentará. 3. Cumprir o chamado e missão. Verso 4. Te glorifiquei na terra, completando a missão que me deste. Não foi fácil para Jesus. E Deus não disse que seria fácil. Disse que estaria com Ele. E Ele foi fiel até o fim. Desceu da glória. Veio, nasceu da virgem. Viveu na humilde Galileia. Foi até a morte de cruz. Ele disse, não foi fácil, mas cumpri a missão. Cumprir a missão, que eu e você possamos terminar bem cumprindo a missão de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas. 4, também, para viver o novo propósito de Deus, é viver separado para Deus. Verso 6, revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste, eles têm guardado a tua palavra. Guarde a tua palavra para não pecar contra o Senhor. Então, separado do mundo, não é dar uma de religioso, de melhor, nada disso. É só você saber que você foi comprado com um sangue muito precioso, que você acabou de celebrar. Então você não é melhor, não é pior do que ninguém, mas você é separado. Ser santo é ser separado para um propósito. Ah, pastor, está todo mundo fazendo. Ah, pastor, se não fizer assim... Não entre nesta palavra hedonista desse mundo. Vá do jeito de Deus, uma vida distinta, santa e separada, exclusiva para o Senhor. Devemos ser diferentes no modo de pensar, agir e falar para a glória de Deus. Tivemos aqui o SEI, a nossa conferência de educação, foi a primeira. Tivemos 200 educadores de vários estados do Brasil e escolas, porque acreditamos numa educação com princípios. Uma educação por propósito, não é fazer a educação por fazer. O Brasil, São José, não precisa de mais uma escola com boa performance, mas sim uma escola sempre voltada, desde os seus professores ao seu conteúdo, à transformação de vidas. 5º e último, viver o novo de Deus para viver o novo propósito é participar da glória de Cristo. Verso 9 e 10. Então, no primeiro ponto, fazer tudo na terra para a glória de Deus. E aqui no 5º e último ponto, ter a esperança de viver para glorificar a Deus por toda a eternidade. Eu rogo por eles, eu tenho sido glorificado por eles. O que significa viver para a glória de Deus? Diariamente fazemos isso. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer vocês comam, bebam, façam tudo para a glória de Deus. Tudo. Até o seu Instagram, até a sua mídia social. Querido, se Jesus não passa lá, não tem uma palavra de encorajamento para ninguém, não tem um serviço ministerial da igreja, para que você perde tempo com isso? Só para dizer lá quantos quilos você perdeu, quantas vezes você foi na academia, quantos lugares você visitou, quantas vezes você comeu num bom restaurante?
Isso tudo não tem implicações para a eternidade. Faça com propósito, você tem um novo propósito. Aí seja, porque a contextualização desse texto de 1 Coríntios capítulo 10, 31, se tivesse hoje escrito Paulo esse texto, ele iria dizer, quer comam, quer bebam, quer façam post na sua mídia social, façam qualquer coisa para a glória de Deus. É tudo. Você vai pegar um novo trabalho, isso aqui glorifica a Deus? Alguém te fez uma proposta de emprego, uma proposta de viagem, uma proposta de namoro, uma proposta de casamento, uma proposta de um novo negócio, isso glorifica a Deus? Porque lembra, Jesus nos disse, viver o novo destino de Deus para nós, o novo propósito é isso. Começamos aqui, você vive para um dia ir para a glória de Deus, isso é esperança. Mas aqui no 5º ponto, você traz essa esperança para cá. É o seu comer, é o seu andar, é você dar aula amanhã, é como é que você faz, o que Deus te chama para fazer. Repartir a glória de Deus, é antecipar a glória de Deus. John Piper diz, a glória de Deus é a beleza e grandeza infinitas das suas perfeições múltiplas. Traga isso para o seu dia a dia. Glorificar a Deus, conhecer a Deus, cumprir a vontade de Deus, viver em santidade, refletir a glória de Deus é o que Ele espera de cada um de nós. Somos chamados a viver o novo. Sairemos aqui como missionários. Aonde você for essa semana, talvez você não vai precisar pregar com palavras. Só precisa ser um bom funcionário, não mentir, ser honesto, ser educado, dizer por favor, obrigado. Posso ajudar você? Viva para fazer Deus conhecido. John Piper disse, missões existem porque a adoração não existe. Então, para que a terra se encha da glória de Deus, que é o alvo de Deus, vamos missionar. Diga comigo, nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Se cada filho desta casa entender isso, nós não vamos dar mau testemunho na nossa fé, porque lá na sua empresa, na sua repartição, no seu serviço público, municipal, estadual ou federal, lá na sua empresa, com os seus funcionários, com os seus chefes, nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Eu não estou aqui para simplesmente receber, eu estou aqui para missionar. Devemos um encontro com Deus. A Bíblia tem muitas figuras de linguagem que nos mostra que temos aqui uma vida vocacional, independente de onde você trabalha, independente do que você faz. Somos testemunhas, Atos 1:8, somos embaixadores, 2 Coríntios 5:20, somos discípulos, João 15, verso 8. Tudo isso, querido. Então eu não posso viver ao que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto, para dirigir minha vida. Eu tenho esse grande desafio a viver. Jesus, na sua oração final, em João 17, me dá esse comissionamento. Eu não posso, de maneira nenhuma, me converter, aceitar Jesus, dizer que vivo uma nova vida, ignorar isso e fazer o que eu acho, o que eu sinto, o que eu quero. Todo mundo está fazendo. Não é assim. Viver Cristo em nós, a esperança da glória. Você recebe essa palavra da fé?